Eu recebi um desafio e foi para fazer uma cena. E consigo ou consigo, sabes que isso nem é tema. Bora fazer essa cena, eu vou chamar os melhores. Não venhas com cenas, estou a ver cenas de valor. Cenas de valor. Bem-vindos a mais um episódio Cenas de Valor. Eu hoje tenho aqui um convidado, como todos, não é? São todos especiais. Tenho aqui o Lino Bugalho, uma pessoa que eu conheço há muitos anos da Benedita, e que temos aqui uma história que talvez ele não se lembre, mas temos aqui uma história de um início muito parecido. Eu comecei na garagem dos meus pais e ele começou na garagem de casa dele. E, portanto, hoje revolucionou completamente a Nazaré. É uma pessoa extremamente dinâmica, já vamos falar sobre isso. É um empresário de sucesso, não sabe fazer nada que não resulte, ou seja, no final da equação acaba sempre por as coisas resultarem e acrescentarem valor a tudo aquilo que está à volta dele. Lino, obrigado por teres vindo. Obrigado por nos estares a receber aqui num espaço espetacular. Há pessoas que te conhecem muito bem, há outras pessoas que nem tanto, e vamos pensar nas pessoas que não te conhecem, porque eu conheço-te bem. E, portanto, é importante fazer a primeira abordagem, que é basicamente quem é o Lino Bugalho, porque as pessoas muitas vezes veem o resultado daquilo que tu produzes, mas nem toda a gente tem a dimensão, nem toda a gente tem a consciência daquilo que está por trás, daquilo que foi produzido. E, portanto, tu és essa pessoa, tu és essa figura. E eu gostava que de certa forma, dissesses quem é o Lino Bugalho, quem és tu, nasceste, vieste aqui para o mundo, como é que foi o teu percurso, e vais começar pelo início, pode ser? Mas isso são 55 anos. Pronto, então. Mas com a tua capacidade de síntese, garantidamente vais fazer aqui uma introdução brutal. Vai. Sim. Nasceste, o que é que te aconteceu? Começaste logo a andar ou não? O primeiro não. Fui um bocado preguiçoso nessa matéria. Aliás, na parte esportiva nunca fui muito afoito. Fui sempre muito limitado, entre aspas. Nunca fui muito corajoso nessa matéria. Provavelmente estava destinado a outras aptidões. Mas sou de 1970, uma geração na nossa terra com créditos firmados. Um ADN fora do comum, mas isso pronto, acho que já é apanágio nos teus convidados existir muita gente com ADN beneditense de empreendedorismo fora do normal daquilo que é o país. Nasci em 1970, estudei na Benedita, depois fui estudar. Agora esta parte, uma parte cómica, uma parte engraçada. Fui estudar para o seminário, como muita gente. Não acredito nisso. O quê? O mundo está louco. Eu fosse seminarista. Fui seminarista, ok. Andei a estudar para padre 3 anos. Acabei com distinção, fui expulso. Porque eu tinha alguma rebeldia dentro de mim. Depois... Mas uma curiosidade, és um homem de fé? Sou um homem não praticante, mas tenho a minha fé, sim, tenho as minhas crenças, embora acho que sem trabalho nada resulta. Claro que sim. Podem ir pôr as velinhas todas que quiserem, onde quiserem, mas se não trabalharem, se não houver trabalho e dedicação... Isso mesmo. A minha fé, essencialmente, eu digo isto muitas vezes e falo isto com muitos amigos chegados. A minha principal fé é a procura da excelência diária. Ok. É tu chegares ao final do dia e chegares à conclusão que fizeste o melhor que podias fazer naquele dia em prol daquilo que estavas destinado a querer fazer. Que acho que é uma coisa que falha muito a todos os níveis. Tu deitas na almofada com a sensação de dever cumprido. Dei-me o melhor. Eu deixo o meu dia para passar a minha noite com essa tranquilidade. Boa. Embora sempre com a excitação e com a exaltação de um novo projeto para amanhã, uma nova coisa para amanhã. Por acaso, algumas pessoas que me estão mais próximas
ninguém faz nada sozinho, não é? É verdade. Não existe o que quer que seja de construtivo que não tenha uma equipa ou que não tenha um processo onde mais alguém tenha que ter contribuído. A parte de chegada da minha equipa constantemente diz, para lá mais um bocadinho, sossega lá um bocado, porque pronto, as ideias e os projetos e os desenvolvimentos de qualquer coisa novo e de evolução do que quer que seja são constantes. Eu pensei que isto passava com a idade, mas está-se a complicar cada vez mais. É sempre a piorar. É um bocado porque quando tu atinges um determinado patamar numa determinada área, os projetos chegam todos os dias, porque as pessoas reconhecem em ti essa capacidade e querem que tu de alguma forma estejas junto ou querem te ouvir nessa matéria. Desafiante para ti será selecionar as oportunidades que vão aparecendo. Claro, não é? isso é como tudo. Claro. Enquanto que, se calhar aos 20 anos ou aos 30, nós estamos à procura de uma oportunidade, agora, se calhar aos 55, elas aparecem-te e tu, ok, tens que ter discernimento, experiência, know-how, inteligência, para poder decidir qual é que será o projeto que mais, digamos, que mais, de certa forma, que pode acrescentar mais valor e simultaneamente ter retorno disso. Isso faz parte da vida. Nós podemos ver, se calhar podemos dar exemplos, sem falar em nomes, podemos dar exemplos de desportistas de renome internacional que depois financeiramente acabaram por falhar porque não foram capazes de fazer essa distinção dos projetos que lhe eram apresentados. Exato. Porquê? Porque a pessoa tem visibilidade entre os seus pares e entre as pessoas que estão ligadas àquele ramo e fazem com que haja a abordagem desses novos projetos. E se tu não tiveres esse cuidado, facilmente te podes sair fora da curva, não é? Isso. E aí depois as coisas começam-se a tornar complicadas. Voltando lá atrás, ao seminário. Portanto, acabei com essa distinção, depois vim estudar para o Externato Cooperativo da Benedita, que é um expoente de nome e de posicionamento nacional. É uma fábrica de empreendedores. Sim, é? Podemos dizer isso. Podemos dizer que sim. Isso tem a ver com um conjunto de sinergias que estão ali. Porquê que tu achas que a Benedita faz pessoas tão empreendedores? Porquê é que saem dali? Que fenómeno é aquele? Conta-me lá, na tua perspectiva. Há várias interpretações sobre esse fator e várias formas de ver. Se nós formos perguntar aos gerentes bancários que passaram pela Benedita o que é a Benedita como empreendedorismo, a primeira palavra que lhes apraz dizer à maioria deles é o indivíduo não tem um cêntimo no bolso, mas tem uma vontade do fim do mundo. E sendo sério, ele encosta-se ao balcão e ele só na venda-mãe para conseguir realizar o projeto. Mas se formos ver dentro de outras perspectivas e de outras formas de ver, todas irão chegar a uma palavra, na minha opinião, que é necessário cada vez mais em Portugal para se empreender, que é coragem. É muito difícil ser empreendedor em Portugal. A gente, se for fazer o termo comparativo dos Estados Unidos, empreender nos Estados Unidos é cair 40 vezes e só venceres à primeira. Quer dizer, em Portugal isso é impensável, não tens essa... Certo, nem há esse mindset. As pessoas caem a primeira vez, vão para uma caixa da vítima e acabou. É muito difícil depois dar a volta. Reabilitar, atenção, muito difícil. Nos Estados Unidos, o mindset é um bocadinho diferente. Ok, eu agora descobri como é que não funciona, vou fazer de forma diferente para poder funcionar. E fazem isso repetidamente, não é? Portanto, nós não temos esse... Nem temos esse apoio. Exatamente. Nem temos, que é uma coisa que... Provavelmente aqui não é bonito, mas não é polite estar a dizer isto. Mas aqui é sem julgamento, não há julgamento. Temos um Estado muito pesado em cima de nós constantemente, não é? É uma coisa muito complicada. Eu vou dar um exemplo. Concursos públicos. Nós, na área da publicidade, né? Depois já vamos lá chegar, na nossa empresa, na área da publicidade, do design, do marketing, temos muito concurso público, concorremos a nível nacional, né? Através do BaseGov, através das bases que existem para se fazer os concursos públicos a nível nacional. É surreal o Estado estar-te a pedir uma declaração de não dívida. A ele próprio. Certo. São coisas... Certo. Não é?
Bem, é a mesma coisa que tu teres tirado a carta de condução e o indivíduo que te entregou a carta de condução hoje, a seguir estar-te a pedir a carta de condução. Quer dizer, a burocracia e... temos um Estado muito pesado e com enviesamentos que são muito complicados para quem quer empreender. Para termos uma noção, este ano, aqui nesta área da Nazaré, no negócio da Nazaré, este ano não foi um ano muito audacioso nessa matéria que eu vou passar a dizer. O ano passado, em junho e julho, a nossa empresa foi fiscalizada 12 vezes. 12 vezes. Em 2 meses. Eu não quer dizer que eu não quero essa fiscalização. Claro que quero, porque essa fiscalização é que me vai certificar como bom. Claro. Aquilo que me é uma oportunidade de mostrar... Aquilo que me vai fazer bom perante todos os outros, todos os outros que possam ser concorrentes ou não, e mesmo perante o meu público e perante o meu cliente, é uma de garantia. É a minha garantia de que eu estou correto. Okay? Portanto, eu quero ser fiscalizado. Claro. Agora, não quero ser fiscalizado por enviesamentos daquilo que é lógico, de situações que me fazem estar a passar tempo e a dedicar esforço que podia estar a ser canalizado para outras situações. Certo. Voltando ao Externato Cooperativo. Ao Externato. Passei porque eu era um miúdo de alguma forma com alguma rebeldia, embora fosse comportado. Rebeldia, era um miúdo com rebeldia, mas saudável. Exato. A irreverência. Nós na Medita também tivemos outros problemas à volta dessa rebeldia, não é? E não podemos esquecer disso. A Medita não é só coisas boas, tem coisas más também. Sim. Tivemos problemas gravíssimos. Aliás, a juventude toda hoje ainda tem problemas em diversas matérias, em que eu sempre consegui passar ao lado, em que temos meia dúzia de amigos em comum que dizem o Lino ainda é daqueles que se podem contar pelos dedos ali em determinadas situações. Passei sempre ao lado de situações. Nunca deixei de ir aonde quer que fosse, acompanhar com quem quer que fosse, sempre acompanhei com toda a gente, sem problema nenhum, sempre com a minha consciência tranquila e com a minha vontade própria e as minhas decisões nessas matérias. Mas passei a estudar à noite porque eu queria beber um café, queria ver a minha bebidinha, queria ter a minha saída, passei a estudar à noite porque... A ideia que eu tenho tu é tu seres uma pessoa extremamente social. Mas tinha os meus desaguisados também. Mas isso faz parte. Os desaguisados, só não tem desaguisados quem vive sozinho numa casa só consigo mesmo, não é? Quando nós somos pessoas sociais, quando tu te expões, tu expões-te ao elogio e expões-te à crítica, não é? E, portanto, viver com isso é uma coisa perfeitamente aceitável e normal. Embora existam muitas pessoas que têm alguma dificuldade em olhar, em conseguir perceber que, às vezes, a crítica é aquilo que nos faz pensar e que nos faz evoluir e avançar. Porque as críticas, da minha perspectiva, são sempre construtivas. Trazem sempre alguma coisa. Muitas vezes sabermos aquilo que não funciona é uma boa dica para nós podermos encontrar no mundo da reflexão uma solução. E, portanto, estar sujeito à crítica, isso é uma coisa perfeitamente normal. Quer dizer. Mas sempre estive envolvido em muita situação. Nessa minha juventude, fui escoteiro, fui membro fundador dos escoteiros, na altura. Então, sempre tinhas um lado bem comportado, ali. Não, tinha. Fui acólito também. Também foste acólito. Fui acólito, portanto, então pronto. Mas fazia diabruras, fiz coisas que não lembro nem ao diabo. Mas estás perdoado. Vi alguns vinhos na sacristia. Foi. Mas pronto. Mas acho que tudo isso fez parte da construção da pessoa em si, não é? Faz parte. O nosso caminho é o nosso maior livro. Um livro que maior significado pode ter na nossa vida é o nosso caminho, aquilo que a gente faz e com quem ligamos e com quem lidamos e aquilo que vamos vivendo. Fiz parte do associativismo também, fiz parte de vários clubes, fiz parte de várias criações desportivas, a ABCD também tem um papel importante. Fui presidente da mesa da Assembleia. Eu lembro-me, sabes como é que... Quem foi, quando o Dr. Gonçalves Chapinho saiu, fui eu que fui para o lugar do Dr. Gonçalves Chapinho.
para a Assembleia, para a mesa da Assembleia do Beneditense, que é também uma associação que tem um peso na nossa vila, na nossa Sim, mexe com as pessoas. Tive um trajeto muito participativo em diversas coisas que, ao vivê-las, parece que não é nada, mas depois, quando chegas a uma idade como a minha, não como a tu tens lá uma diferença de anos, és um bocadinho mais do que eu. Diferença? Sim. Mas que isso depois tem significado naquilo que é a tua construção como pessoa, no fim. Não é? É resultado, porque a juventude hoje quer começar a casa, não é pelo telhado, é pelo vapor da chaminé lá em cima, já não sei onde, percebes? É uma coisa, as coisas demoram tempo a construir-se, mesmo no mundo dos negócios. O meu primeiro negócio eu tinha 10 anos. Fala lá sobre isso. Eu tinha esta coisa de mexer, então eu não tinha espaço. A casa dos meus pais é junto à padaria Modelo, passando a publicidade. Uma vivenda. Não tinha espaço. Mas o Luís Nicolau tinha um quintal e fizemos umas coalheiras a madeira, nós é que as fizemos. E toca de ter uma produção de coelhos. A sério? Morreu tudo e desapareceu tudo. Que não houve. Mas já na altura havia aquela coisa. Mas na altura havia isso, não é? Todas as pessoas à volta no quintal ou tinham, então ali na nossa zona, ou tinham porcos, ou tinham galinhas, ou tinham... Isso foi um motor do empreendedorismo muito importante. Atenção, muito importante. Não podemos esquecer da nossa origem, não é? Sim, esse foi o motor essencial. E aquela coisa de, agora tenho 10, amanhã ter 12, no outro dia ter 14, no outro dia ter 15. Agora, e olhar para o lado e ver o vizinho. E ver, não é? Sim, esse olhar para o lado, que por vezes é apontado de uma forma negativa, que se for de forma malévola, claro que é negativo, mas se for como fonte inspiradora para conquistar, para ir, para ter... para levantar, para organizar, é sempre bom. Aliás, a concorrência é um dos melhores bens que qualquer empreendedor pode ter. Exato. Se for honesta, se for leal, é de tu aprenderes, tu veres e de tu seguires caminho e não adormeceres. Eu costumo dizer que a concorrência deixa pistas. E nós devemos de olhar. Se a concorrência tiver sucesso, nós conseguimos pegar nessas pistas e, de certa forma, replicá-las. Ainda assim, há uma velha máxima, com certeza que sabe, que na excelência não há concorrência. E, portanto, tu podes pegar nas pistas, mas se andares a seguir as pistas, vais ficar sempre em segundo. Ainda assim, se olhares para as pistas, perceberes aquilo que é criar o distanciamento suficiente perante essas mesmas pistas e começares a desenhar o teu próprio caminho, então tu começas a entrar no caminho da inovação. E talvez fosse um caminho interessante de tu poderes partilhar aqui connosco, porque eu considero-te uma pessoa que tem esta visão. Não? Tu és um indivíduo que, para além de empreendedor, tu acabas por inovar dentro desse empreendedorismo. Porque eu conheço a Nazaré há muitos anos, não é? Eu agora estou a falar da Nazaré, por exemplo, e a Nazaré não tinha a dinâmica, nem os serviços, nem na área do lazer, não é? Que tu vieste aqui implementar. Por outro lado, quando estavas na garagem da tua casa, eu lembro-me, tu compraste uma máquina na altura, a máquina foi a publicidade da tua casa. O Lino comprou uma máquina de não sei quantos mil contos. E, portanto, e nós só para ver a máquina mandávamos fazer trabalhos. Tu não tens esta consciência, mas é engraçado, não é? Porque... Mas o processo é exatamente isso. Estávamos aí no associativismo e nessa parte, e agora íamos passar aí para 1999, muito antes da Nazaré, não é? Com a participação, o encontro noturno também é muito dinâmico na Benedita, não é? Certo. Aquela movimentação é uma vila na altura a aldeia, provavelmente, não me lembro se já era vila. Com muita dinâmica, e encontrei-me com o Daniel Machado e falámos um pouco, estávamos a falar, e ele
estava num processo de querer fazer qualquer coisa dentro da área da publicidade, da impressão, não, na área da impressão. Mas ele estudava arquitetura paisagística em Évora, salvo erro. Certo. Estamos a falar em 99. E o Daniel tinha algumas amizades na Bendita, mais ligadas à música, e eu disse, mas que espaço é que é preciso? Tenho um espaço pequeno, vamos lá ver, e a garagem. Então toca de tirar tudo dentro da garagem, toca de pintar, toca de fazer uma pintura tipo esta, olha, com as mãos na parede, com tinta, com sacos de plástico para fazer um design diferente. Vamos à procura de fornecimento, vamos à procura de parceiro, porque era preciso parceiro, ele não tinha dinheiro, eu também não tinha dinheiro. Não é? Claro. Vamos à procura de parceiro, encontramos um parceiro na banca, que tem sido sempre, ao longo destes anos todos, tem sido um parceiro que tem estado sempre presente connosco, que é uma coisa que às vezes as pessoas pensam, mas zero, eu herdei zero, calhou-me zero, portanto foi tudo produto da nossa credibilidade. Não é? Claro. O Daniel, a tempo inteiro, na altura ainda, já com o problema de saúde que ele tem, que se tem vindo a agravar constantemente, na parte física, na parte cerebral, ao contrário, o desenvolvimento sempre a ir sempre cada vez mais ao pico e sempre com muita vontade, que é um caso de estudo também, na minha opinião, a vontade, provavelmente com lutas internas muitos dias não lhe apeteceria, mas pronto, mas estamos cá e sempre a evoluir. E lá comprámos a tal primeira máquina. Engraçado que na primeira máquina, era uma máquina que imprimia a 90 centímetros de largo, e já na altura, aquilo, eu, com algum amadorismo, entre aspas, mas ali a querer ver o futuro, ficou em cima do negócio. Atenção, esta máquina, se não nos servir no prazo de 6 meses, vocês têm que a retomar pelo valor da compra. Ok? Já aqui isto tem a ver com o tal ADN. E acabou por se resultar. Ao fim de 4 meses trocámos por a tal máquina que essa sim veio dar o tal. Sim. Nós íamos lá ver a máquina. Para termos uma noção. Eu lembro-me de ir à tua garagem ver a máquina. Esta malta era outro tempo, da nova tecnologia acha que isto nasceu tudo assim. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós, a primeira máquina digital, fotográfica digital que comprámos, tivemos 2 meses e qualquer coisa à espera dela, tinha 3.4 milhões de megapixels, era uma Casio, com pilhas de carregamento, ok? Tivemos 2 meses e tal à espera dela, do importador, ok? O importador da marca não havia em Portugal. Nós, para fazermos o escurecimento de um desenho de um banco em 3D, o rendering demorava 6 horas, 8 horas, estava uma noite. A impressão, essa máquina de impressão, nós para imprimirmos em 1,22 m, que ela imprimia até 1,37 m, ficava a imprimir durante a noite. Ela era lenta. Hoje a dimensão é completamente diferente. Nós, de 99, depois evoluímos brutalmente. Muito, ok? Chegámos a uma altura que tínhamos uma capacidade de resposta, uma variedade de produção que não existia quem tivesse. Certo. Embora nunca se tivéssemos depois dimensionado para a grande escala. Porquê? Pronto, aí depois outras coisas pesam, não é? A mobilidade, a cidade grande é que faz homem grande, depois temos que ir aqui à procura de outros mercados, estar junto das grandes contas, porque isto na impressão do grande formato depois carece outras dinâmicas. Sim, mas foi o Kickstart. Sim, mas evoluímos e fomos se adaptando e ajustando. Hoje, a DL Publicidade, que é a empresa que estamos a falar neste caso, já é mais ou menos 50-50, eventos, som, luz, multimédia, espetáculos, tendas, LED walls, digital, já é mais de 50% do que é a impressão sobre o objeto. É curioso. Porquê? Porque a outra parte toda passou a existir uma enormidade de serviços. Sim. E quando começa esse mercado a ter muito avassalador, com muita oferta, depois as margens começam a esmagar e depois tens que ir para uma economia de escala e começas a ter que ter outro registro. Sendo que nós temos depois, posteriormente a isso, que nos cingir é que com a minha vinda para a Nazaré, ok? Mas como é que isso aconteceu? A Benedita, eu já vou passar a contar essa história.
a Bendita passou a estar mais focada em toda a equipa, ok? E não era fácil trabalhar comigo, ainda hoje não é fácil trabalhar comigo, mas os que lá ficaram são os bons. Eu percebo, eu sofro do mesmo problema. Sou acusado muitas vezes disto, daquilo, daquilo outro, mas essa procura constante de estar na excelência faz com que a seleção da equipa que está contigo tenha que acompanhar um bocado Só isso. os bons é que trabalham connosco. Eu costumo dizer, no fim de trabalharem comigo, na minha equipa, estão capazes de trabalhar em qualquer parte do mundo. Claro. Eu costumo dizer isto. 100% de acordo. Muitos saíram com alguns, com alguma picadia, todos voltaram a falar e a ter amizade e a nutrirem de consideração por nós e por mim e por o Daniel, porque mais tarde as pessoas depois acabam... Olha, tenho uma história para contar-te extraordinária, e isso acho que isso é transversal à nossa forma de estar, e temos aí um ponto em comum interessante, que é as pessoas entram e saem das nossas empresas, mas e elas tomam consciência do valor mais tarde, não é no momento. Não é no momento. Eu tenho uma história muito interessante, uma pessoa que trabalhou comigo durante 7 anos, que durante 7 anos essa pessoa entrou praticamente com muito poucos recursos financeiros, praticamente nem sabia o que era um computador, mas pronto, enfim, tinha algumas limitações. Hoje, passaram uma série de anos, nós aculturamos nas nossas empresas pessoas ambiciosas, e isso faz com que elas sonhem. E isso não é mal de todo, porque se o sonho delas for dentro das nossas empresas, elas conseguem chegar onde elas nunca pensaram chegar. E às vezes elas pensam que o sonho delas não passa por ali, passa por um caminho diferente, mas mais tarde vão dizer assim, eu hoje tenho a capacidade de sonhar e se eventualmente realizei alguma coisa, ou se não realizei, eu devo-vos isso. Portanto, e tive uma situação muito engraçada que foi essa pessoa que passou por lá, saiu, foi a fazer a vida dela e hoje é um empreendedor nato, tenho uma excelente relação com ele e isso mostra que nós, de certa forma, acabamos por, na nossa cultura, estimular nas pessoas algum empreendedorismo, alguma dinâmica e alguma coragem, como tu disseste há pouco. Sim. E bem. Porque as pessoas acabam por olhar para nós e dizer, não, estes gajos são corajosos, estes gajos não viram a cara à luta e seguem em frente. Claro que se esses recursos forem utilizados em prol da empresa que eles trabalham, excelente. Mas também não podemos querer que agarrar o mundo todo e retirar a liberdade às pessoas, e as pessoas têm o direito, da mesma forma como nós tivemos, de voar. Não é? Sim, claro. Mas desculpa, foi só aqui um... Aqui não. Siga. Mas essa situação das equipas é muito importante para se conquistar o que é que seja. Não é? E depois vieste para Nazaré, conta lá. Depois, portanto, houve esse processo, depois venho para Nazaré. Venho para Nazaré porquê? Como é que foi o primeiro passo? Bateste com a cabeça na mesa de cabeceira? Então vou para Nazaré. Não acredito que tenha sido assim. Não, há sempre um conjunto de fatores que levam a... E depois há o aproveitar ou não aproveitar, ok? A Nazaré... Onde é que tu viste a oportunidade? O fenómeno Nazaré, ninguém viu a oportunidade em lado nenhum nunca, durante os primeiros tempos. Então explica isso. E quem disser que viu, então está a meter os pés isso. pelas mãos. Explica lá isso. As coisas acontecem e depois, então, no fim de acontecerem e de começarem a dar os primeiros passos, tu podes incrementar lá aquilo que vai fazer a diferença e depois veres a oportunidade e agarrares a oportunidade e desenvolveres a oportunidade. A questão é uma questão simples. Eu tenho casa na Nazaré. Eu estava a Nazaré no verão, ok? Só gostava de vir para Nazaré no inverno, mais calmo, mais sossegado. Okay? O trânsito nunca foi o meu forte. Certo. E o município de Nazaré estava praticamente falido, ok? Eu lembro-me. Estava proibido de despesa pelo Tribunal de Contas, ok? E passou a existir em 2010 um grupo muito restrito de pessoas que tinha como objetivo a elaboração de um projeto para ver a possibilidade de a onda ser surfada e de modo a que isso fizesse
um caminho para a economia local. Para a economia local, em termos de incentivo para a parte turística, não é? Sim, o turismo estamos a falar, é muito interessante. Estamos a falar em 2010, ok? Em 2011, uma pessoa que teve a trabalhar da Nazaré, que estava metida neste projeto, ok? Que o projeto estava alocado a uma empresa municipal, okay, que se chama, ainda hoje se chama a Nazaré Qualifica, ok? Que tinha gestão autónoma, embora dependesse da autarquia. Para termos uma noção do distante, o Presidente de Câmara da altura, o Presidente de Câmara da altura, não queria que se falasse sequer de ondas, ok? Porquê? Isto depois tem um conjunto de situações, porque eram uns meninos tontos, betos, que se andavam a divertir e a gastar dinheiro ali no local onde tinham morrido antepassados, ok? Certo. Um local de respeito, de muita ligação, há uma questão cultural aí. Muita ligação mar, de sentimento da questão da morte, ok? À onda, ok? Porque a gente, se andarmos lá para trás, 1980 e 1970, 1960, não há internet, não há forecasts, não há, olha, agora o mar está lisinho e vai ficar lisinho até daqui a 15 dias. Isso. Não, o mar está lisinho e daqui a 2 horas pode estar com uma amplitude completamente diferente e é necessário voltar à terra sem porto de abrigo, que é o local onde estamos hoje. Certo. E sair na ondulação na Nazaré, tu se calhar ainda te lembras de alguns barcos saírem, se calhar já não me recordo. Não, mas eu recordo dos barcos serem puxados pelos bois e depois mais tarde, numa altura, bois e tratores, e depois mais tarde tratores, e depois mais tarde surge o Porto de Abrigo e os barcos deixam de sair na areia. Mas essa situação provocou acidentes, provocou mortes. Portanto, esta coisa deste projeto era má, supostamente, na ideia do político e lhe causar problemas de reeleição, ok? Claro. Portanto, não se fala disso. Para termos a noção, o próprio executivo exigiu à empresa municipal de fazer prova à Assembleia Municipal em que não tinha gasto 1 cêntimo do dinheiro público. E não tinha. Certo, não é? certo. E é aí que entra o ADN e a Benedita. Um indivíduo que estava metido nesse projeto, que é o Pedro Pisco, tinha trabalhado na 2AB, na Benedita, com o Jorge, e aprendeu lá. Sim. E formou-se lá em termos de dinâmica, em termos de... E aprendeu aquilo que também nós aprendemos com a experiência, que é, nós fazemos tudo o que é preciso ser feito, mais uma coisa, que é o desarrasca. Sim, e foi o que aconteceu ali. O Lino tem mota d'água. Lino, a potência da tua mota d'água. Mota d'água, mais de 200 cavalos, era o que era necessário. O Lino. E o Lino emprestou. Emprestou a primeira, depois criou uma situação que é muito complicada e pronto, que depois apaixonei-me. E quando a gente se apaixona, fazemos parvoíces umas atrás das outras. Verdade, eu fui comprar mais uma moto para pôr lá ao serviço. Certo, ok? Certo. Passado pouco tempo, o Andrew Cotti, que fazia equipa com o Garrett McNamara, destrói por completo a moto. Perdemos a moto na Praia do Norte, às 3 da tarde, e ela apareceu às 3 da manhã deste lado, na Praia da Vila. Não. Bateu o monte todo e fui acordado pela Polícia Marítima entre as 3 e as 4 da manhã. Solino, você não tem nada a declarar? Perdeu alguma coisa? Perdemos uma moto d'água lá daquele lado. Então venha ali. Para termos uma noção, incorremos em 3 multas. Porque eu também não era culto naquela questão toda. E estava no meio de uma organização que supostamente, por si só, era credível, de bom nome, né? que era uma empresa municipal. Não abandonámos a moto lá por obra e graça do Espírito Santo. Abandonámos porque não fomos capazes de retirar da água. Claro. E ela foi na maré e perdemos-la. Claro. Estás a ver aqueles dias de esquece.
Ainda estou a ver a imagem, pá, estava cá um irlandês que fez parte destes primeiros anos de projeto, que era o All Mini, pá, um irlandês enorme, com uma barba, parecia um viking, pá, com uma mão zorra, faz 4 das minhas, e não conseguimos segurar a moto. Okay? Isto depois é uma outra história que a gente depois pode contar noutra altura. A moto perdeu-me a moto, mas eu, resposta à Polícia Marítima, disse, pá, nós abandonámos porque, pá, mas você devia ter comunicado. Claro. E devia ter, pá, eu Pá, não tinha, ingenuidade. mas eu não sabia destes Claro, processos. claro. E então recebo ordem de ir à capitania no outro dia de manhã para 3 papelinhos que poderiam ir até 90 mil euros. Cada uma das multas podia, como era empresa, cada uma das multas poderia ir até 30 mil euros, ok? Abandono da embarcação. Uma barreira levantou-se aí. Bora. Aquilo que supostamente para a maioria dos comuns de mortais ia ser uma noite de insónias, para mim... Vamos resolver. Siga, vamos, não há de ser nada, ninguém me vai comer, eu sou Claro. sério, estou cá, não é? Portanto, isto para explicar as visões das oportunidades e o agarrar as oportunidades. Durante os primeiros 3 anos de entrega minha pessoal, Foste para o terreno. diariamente. Foste para o terreno. Sim, fui apanhar pranchas. Eu tenho fotografias a apanhar pranchas. Tu foste para o terreno. Eu fui andar de moto 4 na praia para ir buscar os atletas que iam lá, porque depois há um dia excelente de ondas, o Garrett sai quase na polvoeira, pá, lá no norte, pá, completamente todo torcido, toda a torcidade da ondulação, não é? Certo. Os meios eram outros. Mesmo o Garrett e mesmo os mais expertos estavam no início de um tipo de surf diferente e na Nazaré, especificamente, com características muito específicas e muito pessoais para cada um, ok? O Garrett sai lá em Castro de Rolha, vem a pé quase até à rocha, junto ao promontório, e depois já se recusa a entrar. Porquê? Porque a prancha tinha saído ali e ele saiu lá a 2 km lá em cima. Ui. Perdeu-se o Garrett, mas isto pode-se resolver com uma Moto 4. No outro dia, às 8 da manhã, a Moto 4 estava na areia da praia. É isso. Okay? É isso. E é esta a questão que faz os meus 3 primeiros anos aqui a dar, a oferecer. A cultivar. A semear. Sim. A tratar o terreno de variedíssimas maneiras, a prepará-lo, a adubá-lo, para que ele depois pudesse germinar e cuidar-nos da planta durante o tempo todo. Mas tu aí, a tua motivação foi a paixão. Aí foi a paixão. Por isso é que eu digo que não houve aqui... Não, foi gostar, foi a paixão. Mesmo o próprio projeto em si é um projeto, mas não tem nunca como lá ao fundo vai ser assim. E quem disser isto está enganado. Certo. Agora, teve 2 vantagens enormes. Todo este desenvolvimento e este processo de Nazaré, Onda Nazaré para o mundo, comunicação global, tem 2 processos que são essenciais para que tenha tido sucesso. E são? Um deles foi a ausência de políticos, 0 políticos. Explica isso. Porque eles não queriam estar juntos. Eles não queriam. Mas levantavam barreiras? Chegaram a levantar barreiras. Essa questão da empresa municipal ir prestar contas em que não gastava dinheiro público, porque havia pressão. Claro. Não é? Porque havia pressão. Pressão social. Que é que andam aqui estes meninos a gastar motos? Claro. Não, as motos são de um totó da bendita. São de um paleco. As motos são daquele paleco que perdeu uma e que tem ali 3 papéis de 30 mil, até 30 mil cada um para ir resolver. Claro. Depois acabou por ficar em muito menos. Certo. Porque isto depois teve outros desenvolvimentos. A justiça não é sempre má. Certo. A demora da justiça não é sempre má. Essa demora fez com que, de alguma forma, o processo evoluísse e fosse respeitado de uma outra forma aquilo que estava ali a passar. Certo. E as multas, as coimas, foram reduzidas ao mínimo por diálogo, vamos lá, entre todas as partes, no sentido que aquilo tinha sido em prol de um bem para todos. Não é? Mas para ser em prol de um bem para todos, tu primeiro tiveste que mostrar o bem. Sim. Tive que semear muito. Tiveste que semear muito. E atenção, tive dias de... que nem vou estar aqui, que até se me embarga a voz. Passou-te pela cabeça em desistir nessa altura? Passei aqui coisas muito difíceis. Há um dia... Isso é gasolina para nós. As coisas difíceis é gasolina. Há um dia em que a Nicole está quase à rocha, junto ao Forte da Orca.
e ela está sentada na areia, está ali a ter algumas questões com o Garrett, e pá, eu vou ter com ela, perguntar o que é que se passa, e ela vira-se para mim e diz, pá, Aulino, o que é que tu andas aqui a fazer? E eu lembro-me, como se fosse hoje, foi um dia que ela também provavelmente estava saturada. Porquê? Porque os resultados não vêm de imediato, né? As coisas não nascem de um dia para o outro. E há processos de altos e baixos. Em todas estas questões há sempre processos de altos e baixos, e é preciso adaptar, reajustar, passar, incutir, mudar para evoluir. Mas aquela questão, ainda hoje me lembro, como se fosse há bocadinho, fez-me ali um bocado abanar no meu raciocínio comigo próprio, nos momentos em que a gente tem de reflexão e de introspecção, de realmente eu perguntar-me a mim próprio, pá, o que é que realmente andava aqui a fazer, porque pá, tinha a equipa toda na bendita, a produzir, a trabalhar, a desenvolver. E eu, à luz de todos quantos vinham de fora, andava-me a divertir em calção e em chinelo ou sem chinelo, a apanhar umas pranchas, a lavar umas motas, aqui envolvido na gestão logística, entre aspas, de todo este processo, que era uma coisa apaixonante realmente, e que eu estava apaixonado e que me estava a fazer muito bem a mim pessoalmente, mas que quem via de fora e quem estava a trabalhar nas outras estruturas, de alguma forma, a conclusão a que chegariam é, mas pá, este gajo anda a gozar connosco, pá. Este gajo anda a brincar em vez de andar a trabalhar. E é engraçado que eu nunca tive, nem da parte do Daniel, nem da parte da infraestrutura da EL Publicidade Benedita, nunca tive ninguém que me acusasse ou que me dissesse, o que é que andas para aí a fazer, vê lá se vens aqui que a gente precisa, mas é de ti aqui para resolver isto ou resolver aquilo, embora eu tenha sempre continuado a acompanhar e a desenvolver e a fazer os contactos e a ir a reuniões e a fazer orçamentos e a participar ativamente, mas passava semanas inteiras na Nazaré, e isso não era resultado, nos primeiros 3 anos, não era resultado de um único cêntimo de faturação. E isto é surreal. Isto hoje é surreal, não é? Hoje, e a outra equipa a trabalhar, ia ter contas, ia ter evoluções, e foi essa a questão que fez, foi a paixão, essa paixão que, apaixonei-me, pois tu estavas a criar qualquer coisa. Eu sei que eu nunca vou ser nazareno, não é? Ok? Porque a Nazaré tem essa questão, essa cultura, e bem, e temos que respeitar. Claro. E quando chegamos a um determinado ponto, a frase é vai para a tua terra. Claro. Não é? E isso não me ofende minimamente, como alguém estava a dizer há bocadinho, isso para mim é gasolina. Gasolina. Isso para mim não. Mas é a partir daí que começa, depois a Moto 4, depois um buggy, e é a partir daí que começa então a surgir a situação da oportunidade. Está aqui uma oportunidade. Porquê? Porque começas a criar um filho. Eu não tenho a veleidade de que seja meu, mas também é meu, garantidamente. E os nazarenos podem todos amar a Nazaré, todos da sua forma, mas uma coisa eles não conseguem fazer é garantir-me que eu não a amo tanto quanto eles. Okay? Uma coisa é o sentimento de pertença, de pertença. Outra coisa é o sentimento de amor. Eu percebo que os nazarenos tenham um sentimento de pertença e de amor, mas isso não exclui que ninguém possa amar a Nazaré com a mesma intensidade e com o mesmo compromisso do que uma pessoa que não tem esse sentimento porque nasceu aqui. Portanto, isso é algo que faz todo sentido, aquilo que acabaste de dizer. Eu hoje passo passa por aqui, pela Nazaré, por São Martinho do Porto, aqui pela costa, e eu vejo uma atividade e uma dinâmica em torno desta costa, que eu tenho que dar os parabéns, porque tu tiveste que,
muitos desafios, de certeza absoluta, para pôr os buggies a passar onde eles passam, para pôr as pessoas... Pá, eu vejo ali em São Martinho do Porto, pá, eu vejo as coisas a acontecerem, a passarem 2, 3 vezes por dia. Pá, eu vejo, pá, isto tem uma dinâmica muito interessante, é muito bom para o turismo, não só para a Nazaré. Eu não sei se tens alguma rota também para Norte, temos. Mas tens rotas com certeza. Rotas, sim, deves ter algumas rotas para Norte, essas não conheço tanto, mas pá, e vejo a cara das pessoas. É curioso. Quando vais passar os teus buggies, ou, quando me cruzo com as tuas iniciativas, eu olho, a primeira coisa que eu tento sempre perceber é a cara das pessoas. Pá, e elas vêm encantadas. E isso não se deve só à paisagem que elas acabam por desfrutar, nem à experiência do buggy ou de outro veículo qualquer, mas passa pela energia que deves ter na tua equipa. Tu deves ter boas pessoas a trabalhar contigo, porque as pessoas são... Epá, eu noto, repara, eu vejo, olho para a expressão das pessoas, as pessoas com os olhos abertos, brilhantes, sorridentes, bem dispostas, dentro do percurso, ou seja, quando passam. E, portanto, isso é algo importante quando nós olhamos para os clientes e olhamos para eles e vemos que eles estão a ter uma experiência positiva, isso enche-nos a alma. E, portanto, eu queria dar este feedback porque muitas vezes nós temos os nossos negócios ou os nossos serviços e nem sempre o nosso feedback é construtivo e às vezes levantamos muitos desafios, como deves ter tido, mas é importante nós percebermos que também existem olhares que conseguem olhar para as pessoas que estão a ter essa experiência e veem o grau de satisfação delas com uma simples expressão. Tens essa consciência? Sim, eu contrariamente àquilo que diz todos os princípios da organização de uma empresa, eu vou contra eles, mas pronto. A minha equipa são como meus filhos, pá, que é uma coisa que não deve existir. Eu tenho preocupação com eles tal e qual como se fossem filhos. E isso depois nota-se realmente e depois vai acabar por isso fazer uma seleção também na equipa também que natural, fica. claro. Porquê? Porque ao eles estarem bebidos deste espírito, nem toda a gente se alinha neste registro. Claro, como é óbvio. As organizações, há sempre uns desvios. Esta própria mecânica, por alguma coisa o nosso nome tem fun, a nossa marca tem fun no fim, não é? Olha, que tem exato. a ver com isso. Essa própria dinâmica acaba por ir filtrando a equipa, não é? Porque não é fácil construir. Aliás, o maior desafio de todos é a gestão dos recursos da equipa. Vocês hoje têm as motos 4, o que é que vocês fazem, ao certo? Pá, eu vejo vocês no mar, barcos... Nós na publicidade nunca fomos, quando tínhamos a maior diversidade de meios de produção, nunca fomos levantar uma bandeira a dizer que éramos bons, ok? E na altura éramos muito bons naquilo que fazíamos. Certo. Porque a gente fazia desde o bordado, a impressão direta, a impressão da lona 3,20 m de largo, a gente fazia muita coisa e éramos bons naquilo, mas nunca isso tem a ver com as nossas características. E eram rápidos. Pá, eu lembro-me de ligar, Paulinho, precisa aqui de uma lona, não sei o quê, amanhã está lá. E nunca abanámos essa bandeira. Isso tem a ver com a minha personalidade e com a personalidade, provavelmente, do Daniel. Fazer acontecer, sim. E nunca levantámos, mas aqui acabámos por... Eu acabei por começar a beber de outras influências e hoje já não cavo com essa enxada. Nós, e isto é uma coisa que provavelmente as pessoas desconhecem, nós temos a Nazaré Water Fun, é a maior estrutura de apoio ao surf de ondas grandes, a maior estrutura de logística de apoio ao surf de ondas grandes do mundo, ok? Não é da Nazaré, não é do Oeste, não é de Portugal, é do mundo, ok? Nós temos os maiores surfistas do mundo, os maiores campeões, os atletas olímpicos, quem quer que seja, que vocês procurem do maior renome de surf mundial, seja de surf de ondas grandes, seja de qualquer outra tendência de surf, de qualquer outra disciplina de surf, recorre aos nossos serviços, ok?
e tenho confiança nos nossos serviços com a capacidade de resposta que têm. Pá, isto teve a ver com o quê? Com o desafio específico que a Nazaré também nos lançou. Pá, vocês, se forem à procura de surf de ondas grandes pelo mundo inteiro, é a coisa mais fácil de verem. 10 fotógrafos num barquinho pequenino e estão ali. E a onda passa a ser para ali. Isto na Nazaré não acontece. E isso é que levanta. Explica lá isso. Qual é o grande fenómeno, ao fim e ao cabo? Porque as ondas grandes, na maioria das partes do mundo, têm a ver com uma bancada que existe, subaquática, em que é fundo para a esquerda e para a direita, é fundo. E nesta zona não é, porque há aqui uma bancada de coral, de areia, de rocha, de o que é que seja. E a água, ao bater aqui, tem menos de 13, 14 metros de fundura e faz com que se eleve a onda, ok? Isto é o típico de onda grande no mundo. Na Nazaré não é isto, não é? Na Nazaré é um vale subaquático, que vem lá de 200 e qualquer coisa quilómetros até aqui à costa, ok? 5 mil metros de profundidade, vem estreitando, 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 estreitando até aqui em frente à zona de farol. Pá, o que é que acontece com a água quando é estreita? Quando é apertada, ganha velocidade. Ok, chega aqui aquela massa de água toda, não tem para onde ir, tem que se elevar. Quando depois, em sintonia com outro conjunto de circunstâncias, de variáveis do vento, da direção do swell, da vaga, do oceano, porque esta água canalizada dentro do canhão faz sempre o mesmo trajeto, ok? Está sempre no mesmo sentido. Mas depois a direção da vaga do oceano, todos os dias tem uma mudança, não é? E quando se consolida e quando se convergem determinadas características, fazemos aquele espetáculo da natureza que está ali, que hoje comunica para o mundo inteiro, e que nós, por determinação dessa exigência, fomos, e aí sim veio o tal ADN e o tal visionamento da oportunidade de, pá, e sem problema nenhum, conta tudo e conta todos, entre aspas, com... não é rosas, ninguém me deu. Haverá aí alguns, provavelmente, gostam de dizer publicamente: eu é que lhe dei a mão, eu é que isto, é que aquilo, ok, tudo muito bem, estamos cá para dar sorrisos a essa gente também. Muita casca de banana, como tu deves imaginar, pois, claro. muitos presentes envenenados, muitas situações. Agora, o sucesso deve-se a todos, ok? Não se deve a um. O sucesso, a senhora, isto é muito importante que eu digo isto. A senhora que limpou o quarto do hotel foi tão importante como o indivíduo que trouxe a prancha, ok? Como é que tu... Porque isto é uma mecânica de comunidade. Quando pisas a casca de banana, estás a ver? Das duas uma, ou pisas a casca de banana e desequilibras-te e não cais, ou tu consegues olhar, ver, está aqui uma casca de banana, vamos desviar aqui ao lado. Há ambas as situações. Porque há profissionais de colocação de casca de banana. Claro. Fazem de maneira a que tu, mesmo com a tua experiência toda... E chegas ali... Olha, eu vou-te dar um exemplo. Este edifício era um antro de podridão, ok? Era tudo quanto era mau. Está brutal este edifício. Isto era tudo quanto era mau, já tinha sido tudo quanto era mau, ok? Mas tinha uma responsabilidade de interação com a comunidade pescatória e com o espaço. Tentaram aqui fazer variedíssimas coisas, umas melhores, outras piores. Eu fecho negócio com isto para a pessoa que cá estava a abandonar, e quando parti as janelas todas para mudar para alumínio, para este alumínio, é decretado o Covid. Estamos em março de 2020. Eu com as janelas todas abertas e com uma perspectiva de ir aqui fazer qualquer coisa rápido Certo. Porque temos que ir lá atrás outra vez, o rapazinho não herdou, nem teve... Claro. Sempre a cavar passo a passo, ok? Dia a dia. E tínhamos o nosso primeiro catamarã encomendado também, em que, contrariamente àquilo que se tinha passado até essa altura, que eu é que andava a chatear, como é que está o barco? E o barco não avançava, andava ali, ok? Estava a ser fabricado. Nessa mesma semana, o fabricante disse: Paulino, tens que vir aqui à fábrica para ver o barco, e tens de trazer mais 30%. Porquê? Porque isto,
ao arrebentar, o homem pensou assim, pá, este gajo agora se calhar vai-me desistir do barco. Claro. Ok? Porque o mundo virou-se de pernas Certo, para lá. certo. Pá, A quem e eu dizes, eu montei o meu clube em São Martinho do Porto, construí de raiz, em pleno Covid mesmo. Pronto. Foi um desafio. E estás a ver a malta Chamaram toda, maluco. Toda a gente me malta chamava toda a maluco. chamada e a rirem-se. E a rir-se com o E gajo. a malta a rir-se. Eu tive exatamente o mesmo. Foi. Pá, e o que é que me aconteceu? Qual é que foi a vantagem? Pá, a vantagem aqui foi... Deixaram de poder ir para as obras para outros lados e de alguma maneira vinham para aqui. Isto de uma maneira estava isolado do resto do mundo, né? Entre aspas. Isso. Epá, e de alguma maneira as pessoas conseguiram aqui trabalhar, conseguiram desenvolver trabalho. Mas tu tiveste essa visão, estás a ver? Mas a maior parte das pessoas, eu aí identifico-me contigo, porque eu passei pela mesma situação, pá. Eu quando comecei a obra no Covid, o clube de São Martinho do Porto, só estavam as obras a trabalhar, lembras-te desta fase? Sim. E aquilo que eu pensei foi, isto agora, só podiam ir um determinado número de pessoas, ou seja, imagina, a pessoa responsável pela construção civil, depois ia, ou seja, pelo pedreiro e não sei o quê, ou o envio das máquinas, das fundações, e aquilo permitiu-me, eu olhei para aquilo e disse, isto agora a obra vai ser muito mais organizada, não é? Porque entram uns, saem outros, e isto vai correr muito bem. Mas chamavam-me maluco. Exatamente isso. E contigo deve ter acontecido a mesma coisa. Há um desafio, mas, atenção, eu com uma questão aqui que era a questão de financeira, não é? Para Pois mim, claro. E eu pensar, como é que eu vou... e é aí que, entretanto, surge a oportunidade disto passar a ser o lounge do Garrett, da marca Mercedes, e de alguma forma depois desenvolver este projeto todo. E acabei por gastar aqui muito mais do que o que estava previsto, porque isto é um edifício que está dentro de água quase. E quando começas a partir, começas a descobrir. Mas está brutal, parabéns. E pronto. A seguir foi a questão do barco. O homem pensava, esta malta vai desistir. Vai desistir disto, vai fugir. Dava-me um jeito. Portanto, estas dificuldades todas fazem com que as coisas que se desenvolvam. Mas lá está a tal questão, é preciso ter essa palavrazinha lá atrás também, da coragem. Não é? Da coragem e da paixão. Sim, inicialmente foi uma... Mas eu continuo a estar apaixonado por isto. Mas tenho situações... Eu tenho um orgulho enorme, eu digo isto muitas vezes, tenho um orgulho enorme de ter feito parte deste movimento. Não queria fazer parte deste. Porque isto traz alguns problemas também. As novas gerações de nazarenos não conseguem... com facilidade, fixarem-se na Nazaré neste momento. Sério? Porquê? Porque os custos de habitação elevaram-se a um patamar. Há muita recuperação de casa, há muita oferta, mas os patamares estão a subir cada vez mais. E isto é preocupante. E esta parte, eu falo sempre nela, ou tento falar sempre nela, acho que, de alguma forma, os políticos têm que ter uma responsabilização nessa matéria, pelo menos tomarem algumas medidas para que se desenvolva qualquer coisa a médio prazo, para que isso não aconteça com tanta facilidade. Eu, neste momento, estou até em fase de ir, de alguma forma, ter algum diálogo com as pessoas responsáveis, no sentido de... Eu entendo que a Nazaré necessita de uma célula ou de chamem-lhe o que quiserem, de um local onde possam nascer embriões de empresas de nazarenos. Okay? Eu, contrariamente àquilo que muitos pensam nesta estrutura, nesta atividade aqui, eu adoro ver terem nascido... microempresas que, entretanto, se estão a desenvolver e que vão chegar a empresas e a médias empresas dentro da mesma área que eu dou oferta de apoio ao surf de ondas grandes. Okay? Porque, contrariamente àquilo que muita gente possa pensar, eu fico feliz de ver alguns locais na área de pilotagem, na área de levarem videomakers e fotógrafos à água. Neste tipo, isto é um mundo enorme e isso cria montes de oportunidades e eu fico, contrariamente àquilo que alguns pensam, eu fico feliz de os ver evoluir, deles, entretanto, já comprarem a primeira rede. Eu tenho, contrariamente àquilo que muita gente possa pensar, eu fico feliz porque eu acho que isso é um processo que passou por mim também. Certo. Esse cultivar que fez desenvolver e que fez crescer,
eles podem ser todos pais disto também, que eu deixo toda a gente ser pais, padrinhos. Agora, lá atrás, quando foi preciso acreditar, quando foi preciso investir, que não era investir. Sim, sim, eu percebo. Não era investir. Eu percebo, era a paixão. Era cultivar, era preparar terreno para ver. Isso. Vamos ver o que é que vai dar, não é? E aquilo que tu olhavas à volta era nuvens carregadas de granizo. Isso. Ok? E tu a tratares com carinho. Isso. Ok? Aquele embriãozinho frágil. Ok? Dá-me um orgulho enorme. E para isso toda a comunidade foi importante. Claro. Não há mais nem menos. As pessoas dizem, não é. Todos. Todos porquê? Porque a pessoa, para ter o alojamento em condições, é preciso que alguém esteja a tratar do alojamento. Porque todas as outras partes, isto desenvolveu-se como comunidade, como é lógico. Não é? Uma pergunta que é, como é que tu olhas para a Nazaré do futuro? Tenho a palavra é preocupação. Isso vem, a questão da habitação para a juventude e para os descendentes nazarenos, a minha preocupação tem exatamente a ver com isso. Nazaré está a crescer 10% ao ano. O custo, 10% ao ano. Uau. Eu tenho... Uau. A gente tem sempre, os cascas de banana temos sempre. Tem muita gente que me diz, tu em vez de estás a comprar motas de água, estás para aí a brincar, okay, porque é que tu não investiste em casas, pá? Olha aí, pá, olha aquele que faz alojamento local. Sim, pá, isso é... Há sempre... Estamos em Portugal, mas isso, de facto, em termos de um mais um serem dois, tem razão de ser. Porque, certo. Porque foi onde se ganhou mais dinheiro, onde se ganhou realmente sinergias financeiras foi na área da construção e da habitação, sendo que isso, para mim, é uma preocupação, porque não vamos conseguir fixar a juventude. E por isso é que era necessário haver essa tal célula de embriões para empreender. É porque tu também conheces nos jovens nativos aqui da Nazaré a capacidade de empreender. Todos temos capacidade de empreender, ok? Cada um à sua medida. Sim, mas há terrenos mais férteis que outros, como deves calcular. Claro, muito mais férteis do que outros. E há terrenos, e vou dizer isto, ninguém me vai matar, mas com certeza vai haver umas, sem julgamento. Vai haver umas cascas tu aqui nas cenas de valor, nós podemos dizer tudo à vontade. Sabes não, podemos dizer tudo. Podemos estar mentalizados daquilo que vamos ouvir assim também, não é? Mas eu tenho aqui sempre uma abordagem que é, e deixo isto bem claro, nós aqui não dizemos coisas boas nem más, nem estamos sujeitos a julgamentos. Estamos sujeitos às percepções de cada um e da forma de como cada um vê o mundo. E isso não é bom nem é mau. É uma questão de percepção e de opinião pessoal. E nós vivemos numa sociedade livre em que temos que aceitar as diferentes opiniões e as diferentes linhas de pensamento. Senão não vivíamos numa democracia, não é? Portanto, eu acho que é importante as pessoas perceberem que, ok, eu posso não me identificar com aquilo que o Dino diz ou aquilo que o Lino diz, da forma como o Lino pensa ou da forma como o Dino pensa, mas existe espaço para isso. Claro. Porque a Nazaré, em termos de capacidade de empreendedorismo, isso é engraçado, não na minha área essencialmente é homens, ok? Mas o empreendedorismo na Nazaré é tendencialmente e com uma matriz muito forte feminina, ok? Sim, penso que isso talvez até seja histórico, não é? Os homens iam para o mar e as mulheres tinham... As comunidades pescatórias têm muito esse carisma e essa marca. Vínculo matriarcal, ok? E aqui mais ainda. Mas toda a gente tem capacidade de empreender, ok? Sim, isso é verdade. Agora, depois a especificidade, nós Cristianos Ronaldo só temos um. Certo. Ok? Certo. Pronto. Agora, isso não quer dizer que a gente não ambicione chegar lá. Claro. Não é? Temos que lá atrás irmos ao tal lema de procura da excelência todos os dias, em qualquer coisa que faça. Vai haver alguns elementos que passaram pela minha equipa que se vão lembrar disto que eu introduzi variedíssimas vezes em debate e em discussão. Se tu não lavares a louça da forma correta e a tentar que ela esteja lavada melhor,
tu também nunca vais ser um bom advogado, tu também nunca vais ser um bom juiz, Verdade. nunca vais ser um bom futebolista, Verdade, nunca vais ser um bom professor. Verdade. Pá, se tu não varres o chão para que ele fique mais bem varrido, Isso. também não vais ser. Pá, eu disse isto já dezenas, centenas de vezes. Isso. Tudo em que a gente não pode estar connosco próprios. Ok? Podemos sim, e isso faço, e toda a gente faz, ter o critério da prioridade do tempo, da gestão, agora fica assim, mas, ok, isso é uma situação diferente. Agora, no nosso dia-a-dia, no modus operandi que tens que ter para ti, naquilo que tu desenvolves, seja no que for, tens que procurar ser A excelência. a excelência. Só assim tu consegues passar por cima de toda a outra panóplia de coisas. Sim, porque repara, que são difíceis, se tu com o tiveres Estado um muito mindset a carregar-te, com as sinergias das comunidades que te envolvem, com as outras coisas todas mais pequenas, mas que acabam por comer alguma da tua energia. Não é? Se tu tiveres a excelência como hábito, independentemente da variável, ou seja, se eu for excelente, como tu deste há bocadinho o exemplo, a varrer o chão, a probabilidade de eu estar excelente noutra área qualquer da minha vida ou seja, eu estou a treinar a excelência independentemente da ferramenta que estou a usar. Por isso, e muito bem, concordo contigo a 100%. Com certeza que serás um excelente empregado de mesa, um excelente advogado, um excelente médico, porque está impregnado no teu mindset o fazer bem feito e fazer com o melhor que tens disponível naquele momento. E isso, muitas vezes, é o que faz a diferença, na minha perspectiva, para que as pessoas sejam bem-sucedidas. Que é, ok, eu vou fazer o melhor de mim, o resultado logo se vê qual é que vai ser, depois consigo olhar para o resultado, aprender com ele e voltar à tarefa com um mindset de fazer melhor do que aquilo que fiz anteriormente. E isto é aquilo que eu entendo como excelência. Excelência não é um resultado, mas é um processo. E pronto, partilho com a tua opinião, 1000%. Diz-me uma coisa, Lino. Pronto, já sei que estás, de certa forma, já me passaste aqui a mensagem da Nazaré do futuro, aquilo que é uma preocupação contigo, que é reter aqui os jovens. Diz-me uma coisa, agora aqui uma pergunta que faço a todos os convidados. Qual é a tua maior cena de valor? Não... Eu tenho que ter tempo para pensar nisso, não? Estás à vontade. Não tenho. Eu se calhar vou-me repetir. A minha maior cena de valor é quando me deito tenho a consciência completamente tranquila. Provavelmente é... Eu digo isto com muita incidência à minha filha, que já tem 23 anos, porque eu acho que isto é... Se tu te deitares com a tua consciência tranquila, dentro daquilo que são os teus valores, não é? E eu considero que tenho os valores que são aceitos pela sociedade, ok? Que nos envolve, não tenho que ter muito mais problema do que isso, entre aspas. Naquele dia estou resolvido. É? Ok, e faz isso repetidamente. Naquele dia estou resolvido e isso é esse caminho, essa jornada. Nós na vida temos várias jornadas, não é? Certo. Mas temos uma jornada que é diária, que é de 24 a 24 horas. Certo. E eu deito-me agora muito mais cedo do que me deitei noutros tempos, que eu também já fui, Green Hill e outras companhias. Já fomos. Já fomos, não é? Eu do lado dentro do balcão, já na altura, é para quê? verdade. Para estar com os meus amigos, mas estar a ter algum rendimento. Certo. Ok, já, pronto. E eu acho que essa é a minha maior cena com o maior valor que eu tenho, é essa e é diária. Porque eu acho que isso me dá um descanso. Vê lá se eu posso resumir. Estou-me a fazer entender. Eu penso que sim. Vê lá se eu posso resumir desta forma. A tua maior cena de valor é seres congruente e alinhado com os teus valores. Sim, e sabendo que os meus valores estão integrados, são ecológicos. Sim. Não é? Ecológicos e são da nossa sociedade. Da nossa sociedade, são aceitáveis. Porque é assim, agora temos, por exemplo, estas movimentações todas drásticas no Rio de Janeiro.
os valores de alguma daquela malta a deitar-se são diferentes dos Claro, nossos. claro, não é? sim, claro. Convém pôr Sim, essa sim. questão. Por isso é que eu falei da porque questão da os meus- ecologia, não é? Sim. Os meus valores são aqueles que regem a nossa sociedade, não é? Lino, E acho que isso é importante. obrigado Obrigado. por teres aceitado este Obrigado desafio. eu a ti, Pá, se quiseres ainda aqui teres tempo para estas coisas, que também é bom. dizeres aqui Também é algumas palavras para... acho que estes jovens precisam também de ouvir este podcast, porque, como tu disseste, muitas vezes eles pensam que querem começar a casa pelo fumo que sai da chaminé, Já nem que é uma boa partilhado. metáfora, e realmente tu deste aqui muitas pistas que são verdadeiramente inspiradoras e que são muito, muito ricas para que eles façam uma reflexão e, se quiserem ser bem-sucedidos, se calhar têm que primeiro pensar se são excelentes a varrer o chão. E eu acho que o teu testemunho foi de muito valor, a tua história é de muito valor, és um homem de valor e com valores, e pá, não tenho outra forma de dizer mais nada a não ser muito obrigado, e espero que tudo te corra bem, com muita saúde para ti, para a tua filha, para os teus projetos, e que nunca percas essa veia ambiciosa e empreendedora e que continues a ser um exemplo para todos nós. Obrigado. Eu é que te agradeço para já o teres tempo para estas partes que são muito importantes, porque as pessoas às vezes pensam que é por isto ou é por aquilo. O sumo que sairá deste teu processo no podcast que eu tenho acompanhado será importante garantidamente para muita gente, ok? A gente às vezes acha que não, mas vai haver sumo garantidamente. Vai haver jovens, vai haver malta que vai beber de alguma das coisas que dos convidados todos que tu já tiveste vão absorver. E eu é que tenho a agradecer o teu tempo. Nada, estamos sempre aí. Ainda conseguires dar tempo para estas coisas e olha, eu costumo dizer uma coisa, normalmente quando dou os parabéns às pessoas, normalmente digo tudo bom para ti e para todos os que tu mais amas. Sejam eles quais Obrigado, forem. Portanto, obrigado. os meus votos. Obrigado. Tá? Eu recebi um desafio e foi para fazer uma cena. E consigo, sabes que isso nem é tema. Bora fazer essa cena, eu vou chamar os melhores. Não venhas com cenas, estou a ver cenas de valor.